Antes da gente começar, eu gostaria de dizer que esse tipo de vídeo mais longo, abordando o xadrez posicional, é um teste aqui no YouTube. Eu geralmente solto ele na área exclusiva para os membros do canal. Então, se você gostar e você gostaria de saber de outros temas, como é o caso de casa fraca, coluna aberta, complexo de cores enfraquecido, além, é claro, do par de bispos, que foi o que você clicou aqui para ver, considere virar membro do canal. E agora fica com o vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma aula de xadrez posicional sobre o par de bispos, beleza? Esse é um tema que provavelmente você conhece, você já deve ter ouvido algum grande mestre falar do par de bispos, que ele é importante, mas geralmente o pessoal só fala e não explica direito. Uma das coisas que eu já ouvi de muito jogador amador é: eu não joguei isso para manter o meu par de bispos. E aí você vê que a pessoa não tem tanta ideia de como usar o par de bispos, ela só dá uma importância para ele porque sim, porque ouviu falar que é bom você manter o par de bispos, né? Então aqui eu espero que você saia desse vídeo tendo alguns conceitos de como jogar com seus bispos, quais trocas valem a pena você fazer, quais as diagonais corretas para eles ocuparem em determinadas posições. Então, vamos lá! Espero que esse vídeo tenha utilidade para você. Você não precisa ter visto as últimas aulas, você pode ver ele de maneira isolada e todas as posições que eu vou trazer aqui estarão disponíveis na descrição do vídeo. São todas tiradas de um estudo público dentro do Lichess, beleza? Um estudo muito bom, por sinal, que eu recomendo que você dê uma olhada. A primeira coisa que nós vamos conceituar é o conceito de bispo bom e bispo mau. Toda vez que existe uma posição fechada, ou seja, uma posição onde poucos peões foram trocados e muitos deles estão presos no centro, como é esse caso, uma estrutura de defesa francesa ou de Caro-Kann, existe o conceito de bispo bom e bispo mau. O seu bispo bom é o bispo que possui a maior possibilidade de se movimentar pelo tabuleiro, ou seja, é o bispo que é da cor oposta à cadeia de peões. Nesse caso, você tem uma cadeia de peões nas casas escuras, por consequência, o seu bispo com maior potencial de mobilidade é o bispo de casas claras. E você tem um bispo de casas escuras que é da mesma cor da cadeia de peões, e por consequência ele tem uma limitação bem clara sobre quais as diagonais que ele pode ocupar. No momento ele só tem essa diagonal disponível, enquanto seu bispo de casas claras ele pode, de maneira realista com algumas manobras, ocupar praticamente qualquer diagonal que ele queira. Ele pode vir para cá, caso você tenha tempo para manobrar. Ele pode também vir para cá, ele pode, por exemplo, ocupar o lugar da dama, ele pode vir para essa diagonal, por exemplo, através dessa manobra, e por consequência ele é o que nós chamamos de bispo bom. Ele é a peça que ignora os peões que você tem na posição, enquanto o outro está limitado porque está encarando uma parede, beleza? Esse conceito é um conceito espelhado. Por conta da simetria do tabuleiro de xadrez, não tem como ter dois peões se encarando, como o peão de D4 e o peão de D5, e eles estarem em casas de uma mesma cor. Por consequência, o seu bispo bom tende a ser o bispo mau do adversário. Então, por exemplo, esse bispo aqui de C2 é o seu bispo bom, o bispo mau do oponente é o bispo de C8. E o seu bispo mau é o bispo bom do oponente. Então, gera aqui um teminha. Se você conseguir trocar o seu bispo mau pelo bispo bom do adversário, você sai na vantagem. Essa é uma ideia bem interessante para você aplicar, por exemplo, nas suas defesas francesas, Caro-Kann, Gambito da Dama, qualquer coisa que vá levar a uma posição um pouquinho mais fechada ao longo do tabuleiro, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro exercício é esse daqui. É uma posição de defesa francesa Winawer. Eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse encontrar o lance que faz sentido para as pretas, baseado no conceito de bispo bom e bispo mau. Caso você não pause, não faça os exercícios, você não vai melhorar. Então eu realmente incentivo que você pause o vídeo, se precisar, monte a posição no tabuleiro, realmente tente encontrar o lance que faz mais sentido para as pretas do ponto de vista posicional. Pausou? Encontrou? Acredito que sim, né? Depois do sermão. Mas a ideia mais legal aqui para as pretas é jogar bispo A6, tá? Esse lance é muito interessante porque força a troca dos bispos. Seu bispo ali na casa de B7 não estava fazendo nada de importante. Ele ficaria encarando peões pelo restante do jogo. Então, ao forçar essa troca do seu bispo com menos potencial
pelo bispo mais forte do seu adversário, além de desenvolver, você também fica numa posição bem vantajosa. E agora a gente vai ver o que você deve fazer caso seu adversário ataque o seu bispo bom. Nesse caso, você deve trocar pelo cavalo? Pause o vídeo e tente pensar aqui numa resposta e para onde você jogaria esse bispo caso você não queira trocá-lo pelo cavalo. Pausou? Pois é, eu imagino que a maior parte de vocês não queira entregar o bispo só pela ideia de que ele é o bispo bom, abre aspas, né? Mas nós vamos entender por que bispo E7 é um lance interessante para você agora. A ideia é a seguinte: como você tem muitos peões em casas claras, o complexo de cores que vai ficar enfraquecido para o jogador de pretas é o complexo de casas escuras. Esse bispo é importante para tomar conta dessas casas fracas que vão ser geradas na posição. Por exemplo, faz sentido para você que nos próximos lances você vai jogar coisas como o peão C5. E agora a casa de D6 é uma casa fraca. E esse bispo é o defensor primário dessas casas. O seu bispo bom, ele tende a ter um trabalho muito importante, que é ficar de olho nas fraquezas que você vai gerando na sua posição. Por exemplo, se você acaba entregando esse bispo, essa casa de D6 vira uma casa problemática. Imagina que ele coloca um cavalo ali, por exemplo, o tanto que você vai ter dificuldade de tirá-lo de lá. Então, esse é um conceito que você tem que ter. O bispo bom, ele é importante, ele é o guardião das suas fraquezas. E o bispo mau, ele é uma moeda de troca, geralmente pelo bispo bom do seu adversário. E caso você não consiga trocá-lo, nós vamos ver maneiras que você pode jogar para ativá-lo, dar alguma utilidade para ele, porque nem sempre você consegue trocar. Mas vamos lá. Segundo exercício da posição. Dessa vez com uma posição aberta. Não temos mais vários peões trancando a posição, mas você ainda tem o conceito de bispo bom e bispo mau, uma vez que existem peões fixados no centro, mesmo que seja apenas um. Aqui o conceito não se aplica com tanta rigidez, mas ainda assim temos como forçar uma troca entre esse bispo de casas claras e o bispo de casas claras do nosso adversário, enquanto a gente segue desenvolvendo. Pause o vídeo e veja se você consegue encontrar a solução para esse problema. Novamente, eu imagino que você tenha pausado, estou te dando mais uma chance se você não pausou. A ideia é você ir resolvendo os exercícios junto comigo, pois vamos lá. O lance correto é o lance dama E2. Por quê? É um lance que desenvolve, defende o peão, que é essencial para preparar a troca, ao mesmo tempo que vem com tempo no peão de A6. Para quem disse, por exemplo, o peão B3, por mais que a ideia esteja correta, porque você quer desenvolver o bispo de casas escuras, botá-lo numa longa diagonal, ao mesmo tempo que você meio que, abre aspas, prepara a troca com o bispo C4 depois, esse lance não de fato prepara a troca, porque não defende o peão que fica solto. Como é que a gente sabe que esse é o nosso bispo mau? É porque ele é um peão na posição. Isso é uma coisa que você deve evitar a todo custo. Tem um bispo que está fazendo um trabalho que poderia ser facilmente substituído por um peão. Isso não é bom para o seu jogo, beleza? Isso é ruim de maneira posicional. Portanto, o lance para as brancas agora é dama E2, vem com tempo no peão de A6, e bispo C4. Nós preparamos uma troca, desenvolvemos e agora estamos numa posição muito mais agradável de se jogar, esteticamente falando, né? Imagina, você olha para essa posição antes de você ter o conceito, você acha que até que tá bom, mas talvez esteja um pouquinho difícil de você seguir, dar seguimento na partida. Depois da troca, por exemplo, a posição quase que se joga sozinha. Você fica com a dama bem posicionada, ameaçando o bispo do seu adversário. A tendência é que o bispo dele retorne ou que ele defenda ele de dama. E depois você desenvolve aqui para um ataque. Olha só, você já tem prioridade para ocupar a coluna aberta e outros temas de xadrez posicional vão se desenvolvendo a partir disso, tá beleza? Vamos lá, uma coisa que vale a pena a gente falar é que nem todo bispo mau é uma peça ruim. Um exemplo bem claro disso é o sistema London. Por exemplo, se você vai jogar um sistema London, você joga peão D4, o adversário tende a jogar peão D5, e a primeira coisa que você faz é desenvolver o bispo para fora da cadeia de peões. Esse é um cuidado que você deve ter em todas as suas posições de xadrez. Não assumir um bispo mau sem necessidade. Então, quando vem cavalo F6, você pode jogar peão E3 e você tem uma cadeia de peões e necessariamente esse bispo de F4 é o seu, abre aspas, bispo mau,
mas ele é uma peça bem ativa na posição. E o jogador de pretas não deve assumir um bispo mal sem razão. Um dos lances que eu vejo o pessoal jogando com maior frequência aqui de pretas é o lance peão E6. Esse lance, por exemplo, acaba de assumir um bispo mal sem razão. Não tem motivo para jogar isso. O que as pretas devem jogar? Geralmente, o jogador de pretas tem que tirar esse bispo da cadeia de peões antes de jogar o peão E6. Então, por exemplo, ele pode seguir com o peão C5, lance ativo de contestação do centro. Depois de peão C3, ele tira o cavalo. E quando a gente desenvolve o nosso cavalo para F3, ele pode, por exemplo, seguir jogando o bispo G4. E agora, depois de tirar o bispo da cadeia de peões, ele joga peão E6. E ambos os jogadores tiveram cuidado de não assumir uma fraqueza posicional, tirando seu bispo da cadeia de peões. Por alguma razão, que eu não sei exatamente qual, as pessoas elas tendem a ter mais dificuldade de tirar o bispo mal da cadeia de peões jogando de pretas contra peão da dama. Quando você tem uma posição de peão do rei, por alguma razão, acredito que pelas pessoas estarem mais familiarizadas com a italiana, eles tomam esse cuidado de maneira automática. Você joga bispo C4, o adversário joga bispo C5 e os dois fecham a cadeia de peões depois. Mas quando estamos falando de partidas de posição de peão da dama, o jogador de pretas tende a assumir essa desvantagem posicional sem razão aparente. Então é uma coisa para você tomar cuidado, beleza? No momento que você tem um bispo mal, como nessa posição, e você não possui uma maneira de trocá-lo pelo bispo bom do adversário, como é o caso aqui da posição que nós estamos analisando, o jogador de brancas possui um bispo bom, que é esse bispo da casa de H3, porque todos os peões das brancas praticamente estão em casas escuras, e o jogador de brancas possui um bispo mau, que é o bispo da casa de D2, porque ele é bem atrapalhado pelos peões, mas não existe um bispo de casas escuras do oponente, não tem a contrapartida, o bispo bom dele, pelo qual nós vamos tentar trocar. Um lance que você pode fazer, que é um lance bem, digamos assim, temático de posições fechadas, é a ideia de você tirar o bispo da cadeia de peões. Então aqui, por mais contraintuitivo que seja, você jogar o lance bispo C1 é maravilhoso. Porque você passa o bispo para o lado certo da cadeia de peões. Você faz o que você deveria ter feito ao longo da abertura. Geralmente você quer desenvolver o bispo para fora da cadeia de peões antes de fechá-la. Mas quando por qualquer razão não tem a possibilidade de você fazer isso, como é o caso aqui, novamente outra defesa francesa Vinaver, como é o caso às vezes de um gambito da dama recusado, onde as pretas aceitam o bispo mal, é importante você ter essa ideia. Se eu tiver tempo e eu tiver os meios para fazer isso, eu vou tirar o bispo da cadeia de peões e eu vou transformar o meu bispo mal em uma peça boa. Isso a gente vai chamar de ativação de bispos, beleza? E é uma ideia essencial em alto nível. Então, vamos fazer alguns exercícios baseados nessa ideia da ativação de bispo. Vamos lá! Temos uma posição típica de holandesa Stonewall, que é uma das defesas que existe aí contra peão da dama, certo? O jogador de pretas possui um bispo bem morto aqui da casa de B7. Eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolver esse exercício. A ideia é: pretas jogam e dentro de 3 ou 4 lances, o jogador de pretas vai ter uma posição muito mais ativa e um bispo muito melhor do que esse posicionado aqui na casa de B7. Pause o vídeo e tente encontrar os melhores lances para as pretas, mas também tente encontrar os melhores lances para as brancas. Pausou? Encontrou? Beleza, eu espero que sim. O primeiro lance é bem intuitivo, que é o lance bispo A6. Então o bispo da Stonewall finalmente olha para fora da cadeia de peões. Seu futuro é brilhante, mas o seu adversário também está jogando. Então ele joga peão C5. A ideia desse lance é bem forte. A ideia do lance das brancas é o seguinte: se você captura esse peão, elas vão capturar com o peão de D, ativando o próprio bispo delas e trocando pelo nosso bispo bom, que é o guardião dessas várias casas fracas que nós temos na posição. Esse bispo pode não parecer, mas ele é essencial para a nossa posição. Você não gostaria que esse bispo fosse trocado, porque senão você teria problemas em casas escuras, tudo bem? Vamos lá, se você não antecipou esse lance do seu adversário, pausa o vídeo de novo e veja como nós podemos paralisar os planos dele na ala da dama, sem capturar o peão e, é claro, sem avançar o peão, porque senão o bispo morre novamente. Pausou? Novamente, espero que você tenha encontrado. Tem uma ideia bem interessante, certo? Que é você ativar o bispo e depois levar ele para a casa fraca do adversário, que vai ser onde ele vai incomodar mais. Então agora a gente joga o bispo para C4.
Agora que o bispo tá forte, o adversário vai lá e joga cavalo D2, visando capturar o nosso bispo. Novamente, pause o vídeo e encontre a melhor sequência aqui para o jogador de pretas. Cuidado, tem pegadinha nessa aqui. Eu espero que você gaste um pouquinho mais de tempo para avaliar a posição. Vamos lá. Pausou novamente. Encontrou? A ideia correta para o jogador de pretas é só tomar o cavalo, certo? Ele toma o cavalo e depois solidifica o bispo, congelando completamente a ala da dama. E agora, aquele bispo de B7, que era uma peça 100% passiva, é provavelmente a nossa peça mais chata e forte da posição. Se ele quiser trocar por esse bispo, ele vai ter que fazer muitas manobras, pelo menos aqui 3 ou 4 lances de cavalo para poder tomar o bispo, e ele nos dá um peão passado no processo, certo? Quais são as ideias que você poderia ter visto? Você poderia ter visto, por exemplo, o peão B5 direto. Esse lance é a ideia correta na hora errada, porque depois de cavalo tomar bispo, peão tomar bispo, né? Então você poderia tomar, por exemplo, eu diria que com peão de B é melhor, e F3, o cavalo aqui não tá muito bom. Então você gostaria sim de trocar esse cavalo, por mais forte que ele pareça no momento. Ele não tem muitas casas depois do peão F3. Outro lance que você pode ter visto como possibilidade é o lance bispo toma E2. Isso aqui no clube de xadrez que eu costumo jogar, o pessoal chama de morrer gordinho. Você tá querendo morrer, mas pega o peão, certo? Não é interessante, você tá jogando de maneira muito gananciosa. Esse peão vai te custar caro. A ideia é que o seu adversário tem uma sequência aqui bem forte, que é cavalo toma cavalo, com ataque descoberto no bispo. E por mais que pareça que dá certo porque você toma a torre dele, com o tempo na dama, ele toma o seu bispo com cheque. E se você fizer a conta do material no final das contas, você tá com o material igual, mas você acaba de trocar 2 peças menores por uma torre. E isso daí tende a ser desvantajoso para o jogador de pretas, beleza? Então, aquela ideia ali era muito gananciosa para ser a ideia correta. O melhor que você pode fazer mesmo é seguir os princípios posicionais e fazer o básico. Tira o bispo da cadeia de peões, bota o bispo na casa fraca, defenda ele com a sua vida e solidifica. E agora você vai ver isso sendo feito em várias outras posições, mas a ideia permanece. Vamos lá, dessa vez temos um jogo entre Anatoly Karpov e Raymond Keane. Essa daqui é uma partida de campeonato mundial, a partida é muito interessante, eu vou deixar novamente linkada na descrição esse estudo, e tem no estudo a partida completa, caso você queira ver. O Raymond Keane, o adversário do Karpov, sacrificou um peão para tentar gerar um ataque em cima do Karpov, mas o ataque já esfriou, não tem muita coisa que possa ser feito. E agora, como o Karpov melhora a sua posição? Pause o vídeo e tente encontrar o melhor lance. Esse daqui eu acho que você já está bem treinado para ver, então a ideia é a mesma. Você possui um bispo mau, que está da mesma cor da cadeia de peões, e você quer passá-lo para o lado correto da cadeia para que ele possa exercer a máxima pressão na posição do adversário. Então, tira o bispo da cadeia de peões com o bispo G4 e depois que o adversário ataque o bispo, você não deixa ele pegar. Por mais que esse seja o bispo mau, ele agora é uma peça útil na sua posição. Bota ele onde incomoda mais. Bispo na casa fraca, e agora o seu adversário vai ter muita dificuldade de manobra, porque esse bispo basicamente corta o futuro dele na posição, certo? Temos aqui mais um exercíciozinho para a gente dar uma olhada, que tem a mesma ideia, só que dessa vez em partida de brasileiros. Temos um jogo entre Giovanni Vescovi e Everaldo Matsura. Temos aqui uma posição bem típica de siciliana. Essa daqui é uma siciliana Kalashnikov, onde Giovanni Vescovi, jogador de pretas, precisa fazer progresso na posição. Pausa o vídeo novamente e encontre aqui a sequência que assegura vantagem para as pretas. Eu acredito que nesse ponto você já está treinado para ver esse tipo de lance, né? O que é uma coisa boa, porque essa é uma ideia que as pessoas geralmente não procuram nas próprias partidas e é uma ideia de alto nível. Você volta o bispo para passar ele para o lado correto da cadeia de peões. É o simples bispo D8 e depois você traz o bispo para uma dessas 2 diagonais. Qual das duas você acha melhor? O Vescovi jogou bispo para B6 ao invés de bispo para A5, porque o bispo em A5 ia ficar olhando um cavalo que já está defendido pelo bispo do adversário, então ele achou que era mais interessante apoiar possivelmente um cavalo aqui na casa de D4 posteriormente. Agora vamos ver o conceito em ação. Trago para vocês uma partida
entre Christian Bauer e Alexander Grischuk. Vamos começar a analisar a partida aqui pela metade, beleza? Mas caso você queira ver a partida completa, tem na descrição. Essa é uma posição de escandinava, onde o Alexander Grischuk possui aqui claramente um bispo de casas escuras que está mal, porque possui uma cadeia de peões bloqueando a sua atividade, e um bispo de casas claras que é o bispo bom. Enquanto para as pretas não é tão claro ainda, mas esse é o bispo bom, porque a maior parte dos seus peões estão em casas claras, e esse daqui é o bispo mau, mas no momento ele é um bispo mau que está por fora da cadeia de peões. Então Christian Bauer teve aqui a sua ideia de ativar o bispo. No entanto, o Bauer ele tá olhando aqui para fazer um roque longo, tá mirando o roque longo em um ataque na aula do rei, então ele joga o lance F5 depois do roque do Grischuk. A ideia do F5 aqui é jogar para fazer um ataque ao cavalo, depois colocar uma torre aqui na casa de G8, e provavelmente quando ele jogou esse lance, ele estava na ideia de que ele ia conseguir posteriormente jogar F4 e liberar esse bispo. Então o bispo vira um peão, ele fica bem ruim, tá bem limitado. Esse daqui é a epítome de um bispo mau. No entanto, ele jogou isso na esperança de que ele conseguiria depois jogar F4, talvez jogar F6, E5, F4, esse tipo de lance e gerar um ataque. O que ele não esperava é que o Grischuk ia jogar para massacrar esse bispo mau, não deixando os peões se moverem. Então, olha que horror de posição que fica para as pretas. Temos cavalo G2, é um cavalo fianquetado, geralmente você não quer um cavalo fianquetado, mas não tem problema. E cavalo D5, lance natural, traz o cavalo para o centro. A ideia para as brancas é a seguinte: contanto que esses peões permaneçam congelados onde eles estão, o jogador de pretas não tem um bispo. É simples assim. Contanto que os peões fiquem congelados, seu adversário se assuma uma posição de bispo mau como essa, ele está jogando essencialmente com uma peça a menos. Então você pode lançar um ataque em qualquer uma das alas que você queira, e o que vai acontecer é que o seu adversário vai ter um bispo lá que não vale de nada. Você pode jogar trocando peça como se fosse um jogo onde o bispo não existe. Esse bispo ele é essencialmente um peão. Então temos cavalo F4, roque longo por parte das pretas e torre E1. Veja só, o torre E1 é um lance essencial, porque agora essa torre não permite que o peão de F se mova para a casa de F6, sem que o peão de E6 seja perdido no processo. Temos cavalo toma cavalo, na ideia de liberar a movimentação do peão de F, provavelmente, mas esse lance não ajuda em nada, porque agora o bispo fica de olho no peão de E em conjunto com a torre, e nenhum dos peões vai conseguir se movimentar. Fora que, agora, o bispo mau das brancas sai da cadeia de peões e exerce uma pressão absurda sobre a posição das pretas. Está botando o reizinho das pretas na coleira e força a troca das pretas. Bispo bom por bispo mau. Essa partida é o sonho do par de bispos. O bispo mau está sendo trocado pelo bispo bom do adversário e o nosso bispo bom está absolutamente dominando a posição, enquanto o bispo mau dele não faz nada. Olha que ideia interessante. Caso você jogue qualquer coisa aqui, por exemplo, digamos bispo C4, seria um lance interessante para poder liberar sua avalanche de peões em cima do rei do adversário. As pretas têm uma ideia de sacrificar o peão de F. E essa é uma ideia bem interessante, porque ao pequeno custo de um peão, que vai vir dobrando os nossos peões, inclusive, porque nós tomaremos de dama, dama toma, peão toma, o jogador de pretas nos deixa com uma estrutura de peões um pouquinho debilitada, bem como libera o seu bispo. Então ele basicamente ganhou 2 pontos de material. Ele entrega um peão, mas ele ganha de volta o seu bispo e ele está positivo nessa troca, certo? O Grischuk vê a ideia e ele joga torre E5. Ele não deixa o sacrifício ser jogado. Quer dizer, tecnicamente ele deixa. O sacrifício pode ser jogado, mas agora não serve de nada porque não dobra peões. Então é só um peão de graça, fora que gera pressão tática na posição e estamos melhores. Esse torre E5 é um lance brilhante. Esse daqui é muito difícil de achar e mostra o entendimento da posição de um jogador de 2.700 de rating, certo? Temos então por parte das pretas, rei B8, beleza, tira o rei ali da diagonal, faz sentido, leva o rei para uma casa um pouquinho mais segura, bispo C4, na ideia que nós já discutimos de iniciar uma avalanche de peões, e as brancas vão gerar um ataque. Basicamente o ataque das brancas
pode ser executado com tranquilidade, porque as brancas vão atacar com dama, bispo e 2 torres, e as pretas vão ter que defender só com dama e 2 torres, porque esse bispo aqui não existe na posição, ele é essencialmente um peão. Temos então torre E8, beleza, tá jogando para poder liberar o F6 de ser jogado sem pendurar o peão. Torre E1, não vai deixar. Torre E7, provavelmente na ideia de dobrar torres na coluna, mas temos peão B4. Finalmente começa a avalanche de peões das brancas. E agora ele joga a torre C7, que é um lance interessante. É uma leve imprecisão, porque não tem como parar esse ataque das brancas, mas a ideia é desencorajar, digamos, peão B5, porque isso abriria a coluna C e as pretas têm vantagem na dominação dessa coluna. Mas agora as brancas jogam H4. Pô, esse lance é muito legal. A ideia do lance é que tá ameaçando prender o bispo, né? Tá ameaçando H5. Prende o bispo, fica melhor. Então ele força as pretas a jogarem H5 elas mesmas e dá uma olhada nesse bispo. Além de tudo, ele tem que ficar de babá desse peão. Putz, a posição aqui tá horrorosa para as pretas. A4, continua a avalanche de peões. Dama F8, provavelmente na ideia de infiltrar aqui em H6, tentar gerar contra-jogo. Então, dama F4 não deixa nem a dama vir para H6, não deixa o sacrifício de peão ser jogado, fora que alinha a dama aqui com o rei do adversário. É um lance extremamente proativo, certo? Temos então a outra torre para C8, bispo F1, na ideia de colocar o bispo na diagonal correta. Mais preciso teria sido o bispo E2, tá? Porque bispo E2 vai colocar o bispo na diagonal correta aqui em F3, ficando de olho no peão. E aí impede que esse bispo saia. O que acontece? Ele joga bispo F1, o Christian Bauer joga bispo H7, percebendo que teve uma pausa aqui, porque ele pode utilizar para jogar bispo G8 e depois tentar avançar esses peões e, bem, dá vida ao bispo, e o Grischuk corrige o erro dele. Bispo E2, ameaça o peão, o bispo tem que voltar, e bispo F3. Bota o bispo na diagonal correta, só que de olho no peão. Poderia ter feito isso sem gastar lance, mas não tem problema. Vamos lá. Rei A8 sai da diagonal da dama, mas entra na diagonal do bispo, então não adianta muito. E B5, finalmente vem a avalanche de peões do jogador de brancas. Dama A3, ameaça o peãozinho. A5, a ideia é que vai em frente, toma o peão, se coloca na cara da torre, para você ver o que acontece, né? Se dama A5, peão toma peão, e temos aqui uma fortíssima ameaça. Então, sacrifica o peão, peão toma, e agora a gente tem torre toma B5, e basicamente tem pressão demais aqui na casa de B7, a posição já tá caindo aos pedaços para as pretas, né? Peão A6 é jogado e ele sacrifica a torre. E a ideia do sacrifício é bem clara. Ele gera uma cravada absoluta, o bispo está cravando a torre ao rei do adversário, e agora a sequência é bem tranquila. Contanto que você coloque pressão na peça que está cravada, ela cai. Torre B1 e não tem defesa. Olha que legal. Se você joga, por exemplo, torre C7, parece um lance de defesa interessante, dama toma a torre e você não pode tomar de volta por conta da cravada. Se você joga torre B8, eu vou continuar colocando pressão com dama C7. Então o único lance que as pretas podem jogar é defender de dama. Dama E7. O problema é que a dama vale muito, né? Então agora a gente pode trocar tudo lá e agora o jogador de pretas está sem a dama. Parece que a posição ainda está igual em questão material, né? Torre e bispo por dama até que dá para segurar, dependendo. Mas ele não tem um bispo de verdade. Ele só tem a torre. Esse bispo aqui tá aqui de enfeite, ele é um peão. É um final de dama versus torre. Então, depois de alguns lances aqui, o jogador de pretas acaba desistindo quando F4 é jogado, finalmente solidificando o bispo aqui para todo o sempre. É isso aí, galera. Espero que essa aula tenha sido útil para você que tem um pouco de dificuldade de como se joga aí com o par de bispos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.